da ferramenta. Ju, por gentileza, se você puder fazer aquela apresentaçãozinha de novo. Espera aí, pessoal, porque eu vou dividir minha tela com vocês aqui para retomar a chegada do pessoal que chegou agora e com a gente. Show. Então, como eu já havia falado, a apresentação vai seguir comigo e com o Fernando novamente, né? Bom dia, obrigado aí a presença de todos. A duração hoje é novamente de 30 minutos, tá? Depois da apresentação, a gente segue com as perguntas e respostas. Vamos passar hoje pela home, pelo menu do aplicativo. Depois vamos ter a apresentação do adiantamento, de uma prestação de contas e de um pedido de reembolso. Então, assim, acompanhe. Dúvidas nós vamos estar tirando durante a apresentação. O Tadashi vai nos acompanhar aí como chatbot para variar. E boa apresentação, Fê. Vamos começar. Valeu. Pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando. Para quem não nos acompanhou nas últimas apresentações, sou aqui da equipe de projetos. A gente vai falar hoje, como a Ju falou, do nosso aplicativo. Antes de eu começar e mostrar a telinha dele, eu quero começar falando quando for baixar o aplicativo. Deixa eu só abrir aqui no meu navegador. Vou pegar aqui na Apple, no Google Play, mas o aplicativo também está disponível na Apple Store. O que eu quero chamar a atenção é que caso vocês queiram acessar, que esse aplicativo ele está disponível já para teste, se vocês quiserem. Ele vem junto já com o novo layout, então para quem já utiliza o novo layout dá para usar o aplicativo. Dá para testar em um ambiente de homologação. O que eu quero chamar a atenção aqui é que ao procurar pelo aplicativo, tanto na Google Play quanto na Apple Store, vocês vão se deparar com dois aplicativos da Lemontech. O primeiro, a gente tem o Lemon Mob, que é o nosso aplicativo, o antigo aplicativo que a gente utilizava, que alguns clientes ainda utilizam com o antigo layout. E a gente tem o aplicativo que chama Lemontech mesmo, que ele já é apontado para o novo layout e a nova versão. Então, quando forem baixar para ter acesso ao novo aplicativo, então vocês podem, para quem já utiliza até o Lemon Mob, vocês também podem ter instalado separadamente o Lemontech e ter acesso à mesma base, caso vocês tenham interesse. Então, só chamar a atenção para esse ponto na hora de baixar, que um vai direcionar o Lemon Mob para o antigo, o Lemontech vai direcionar para o aplicativo novo. Vou dar um S aqui na minha tela para eu sair. Abrindo a minha telinha, deixa eu só dar um full screen aqui. Eu vou passar um pouquinho mais devagar hoje. Aqui eu já estou na tela inicial do aplicativo. Como eu estou espelhando do meu celular, pode haver um pouquinho mais de lentidão na transição das telas por conta da ferramenta que a gente usa para espelhar. Então eu vou um pouquinho mais devagar do que a gente estava fazendo antes, para a gente passar ponto a ponto aqui no aplicativo. Então eu já me loguei. Já fiz o acesso aqui na tela inicial. Então essa aqui é a home, ou a nossa telinha inicial. Tem aqui a foto do nosso chatbot Tadashi aqui no cantinho direito, que vocês podem colocar. O acesso ao aplicativo novo ele pode ser feito normal, caso o cliente utilize SSO. Se vocês é o mesmo login da base também, mesmo que não use SSO, é a mesma senha e login da web, então isso não muda. Questão de acesso não muda, por mais que o cliente utilize o single sign-on. E a partir da tela inicial a gente tem aqui viagens, reembolso de prestação de contas, adiantamento, aprovações e escolha de orçamento. Então o aplicativo ele basicamente é feito para o solicitante e para um aprovador de centro de custo ou de viajante. Hoje o nosso foco vai ser adiantamento e reembolso. E na próxima semana a gente fala da parte de viagens. Então a partir daqui que eu estou aqui no início, logo abaixo a gente tem algumas opções de câmera, notificações e menu. Vou começar aqui pelo menu. Quando eu clico aqui é onde a gente tem um resumo, um gerenciamento do seu perfil. Tem aqui o Tadashi, qual é o nome do meu cliente, aqui está como base a apresentação.
E o primeiro botãozinho que a gente pode ver aqui, nós temos minhas viagens, no qual, se eu clicar, eu posso ter acesso às viagens que eu realizei e as viagens ativas. Então aqui eu tenho as minhas viagens ativas, ou seja, viagens que ainda vão ocorrer. Então tenho a minha data, 29 de maio, quando é a data de embarque. Aqui é um produto aéreo. Origem e destino, tenho o meu horário de saída e o meu horário de chegada. E aqui o meu outro voo do dia 28 de maio também, que também é um aéreo. Se eu clicar em realizadas, eu posso ter acesso a qualquer solicitação também de viagem que foi feita anteriormente. Voltei ali no canto superior esquerdo, acabei clicando um pouquinho, deixa eu voltar aqui só para mostrar. No canto superior esquerdo tem o botãozinho para voltar, de retorno, não, vou clicar. Minhas solicitações, qual que é a diferença de minha viagem e minhas solicitações? Em minhas solicitações eu também tenho acesso aos produtos de adiantamento e prestação de contas, que aqui eu estou fazendo. Então eu tenho o nome do viajante, o nome do solicitante, qual é o valor da minha prestação de contas. Aqui eu tenho um adiantamento, então os produtos eles são indicados por ícones. Então isso é um adiantamento, aqui é uma prestação de contas, e quando é viagem é um aviãozinho para o aéreo, é um estabelecimento para um hotel e assim sucessivamente. Então aqui basicamente é um resumo também de toda e qualquer outra solicitação que estão aqui em andamento, que não seja viagem também. E aqui a gente também tem qualquer outra solicitação que tiver concluída. Então basicamente no menu a gente tem um resumo de viagens e solicitações realizadas. Tenho também a galeria. A galeria nada mais é do que fotos que podem ser utilizadas ou que foram utilizadas para comprovante. Então a gente vai entrar nessa parte de prestação de contas. O solicitante ou usuário ele pode ir tirando foto e capturando e deixar salvo para quando ele for prestar contas. Então a foto ela pode ser tirada quando você vai prestar contas, ou você só vai tirando foto dos comprovantes para deixar salvo para usar depois. Depois a gente tem um banco de bilhetes, que é uma possibilidade de visualizar qualquer bilhete que não for voado e que assim a companhia aérea informar que está em aberto. E aqui eu posso mudar o meu idioma. Caso eu clique aqui, eu posso alterar para inglês ou para espanhol esse aplicativo. E aqui embaixo eu posso fazer o logout do aplicativo. Lembrando que uma vez logado, desde que você não desinstale o aplicativo ou que você não limpe os dados do aplicativo, você vai permanecer logado o tempo inteiro. Não precisa ficar fazendo login toda vez que for acessar o nosso aplicativo. Voltei aqui para a tela de início que eu cliquei. Se eu vier aqui em câmera a gente também tem acesso lá à galeria que eu havia falado, e eu posso a partir daqui, se eu clicar aqui nesse ícone, vamos supor que eu vou gravar aqui um comprovante. Estou aqui com a câmera do meu celular, ó. Então estou aqui espelhando, ali tem os gatinhos dormindo, e a gente vem aqui, ó, vamos tirar aqui, beleza. Então aqui é como se eu estivesse gravando já um comprovante que eu tenho. Vou dar um OK, para que ele seja utilizado depois numa prestação de contas que eu vou fazer. Aqui eu posso ajustar a minha imagem e dar um concluído. Então vamos deixar esse comprovante salvo aqui na galeria. Então imagina que o solicitante está lá no dia a dia, acabou de utilizar uma despesa, de fazer uma compra, não dá para prestar contas naquele momento, mas você já tira a foto do comprovante para não perdê-lo. Então aqui eu já tenho algumas fotos na galeria. Vamos voltar aqui para início. Em notificações eu tenho qualquer alerta que for enviado para o meu aplicativo ou para o meu celular. Quais são essas notificações? Pode ser alerta de aprovação, se eu for um aprovador. Então de repente eu tenho alguma solicitação para aprovar, eu recebo aquele alerta aqui em cima, como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Ou se for uma escolha de orçamento também para aquelas solicitações offline. Lembrando que a gente pode pedir online e offline também no aplicativo. Quando a agência me responder, eu posso escolher esse orçamento também por aqui. Bom, voltando para o nosso foco aqui então, adiantamento e prestação de contas. Vamos começar aqui. Vou clicar em adiantamento.
Aqui eu já tenho processos em andamento, serão listados aqui embaixo. Então todos que eu já tenho feito teste ou que a gente já criou. Venho em novo adiantamento. Primeira coisa que a gente pode observar, assim como na web, para quem acompanhou a primeira vez, eu posso aqui alterar o meu favorecido. A gente já traz automaticamente o próprio solicitante como viajante ou como favorecido. Porém, há a possibilidade de, se eu clicar aqui, procurar pelo viajante e alterar para fazer o adiantamento. Então, a mesma coisa que a gente tem lá na web, a gente pode colocar aqui também e alterar para quem que nós queremos fazer esse adiantamento. Vou voltar aqui para o Tadashi, porque eu quero mostrar também agora, além do alterar favorecido que a gente tem aqui um vincular viagem. Também, como na web, aqui no aplicativo também dá para você vincular o seu adiantamento ou a sua prestação de contas a uma solicitação de viagem que já estiver criada, para conseguir centralizar os custos totais da viagem. Então a gente vai ter lá o produto aéreo e também o adiantamento, se eu fizer o vínculo. Seguindo um pouquinho, da mesma forma também como na web, para quem acompanhou, temos aqui aquela organização de despesas. Então eu tenho despesas, o meu grupo maior, que eu chamei aqui nessa base no meu cliente de internacional e nacional. De novo, para quem não acompanhou, esse grupo de despesas ele pode ser personalizado. Então fui eu que nomeei como nacional e internacional, mas fica muito a cargo do cliente como que vai ser essa nomenclatura. E o que eu quero dizer com isso? Eu chamei um tipo de viagem e agrupei minhas viagens em despesas nacional para o adiantamento, e a minha empresa ela tem uma política de que eu tenho alguns adiantamentos. Esses adiantamentos, todos eles de novo podem ser nomeados e personalizados de acordo com a política do cliente, mas eu chamei aqui de adiantamento de diária hotel, adiantamento de política bloqueia, política justifica. Tenho aqui um diária de gerente e um diária a trabalho. Então esses nomes fui eu que coloquei assim. Nomeei como política justifica, bloqueia, mas para indicar também que as mesmas políticas que a gente tem na web de justificar, de bloquear, de fixar um valor, a gente também tem aqui no aplicativo. Então se eu selecionar aqui um adiantamento diário hotel, eu já venho com um valor aqui fixado, que é a minha política de valor fixado. Então eu já tenho aqui R$1.000. Se eu voltar aqui para uma outra despesa, tenho aqui um adiantamento de política justifica. E o que eu quis dizer com um grupo de despesas nacional? Repara que quando eu tenho nacional, eu tenho essas despesas que é para uma viagem nacional, de acordo com a política da minha empresa. Se eu mudar para um tipo de adiantamento internacional, que assim eu chamei, eu tenho aqui outras despesas. Então essa mesma organização de despesas que a gente tem, que a gente faz na web, a gente espelha aqui também para o aplicativo. Lembrando, de novo, esses nomes eles são personalizáveis e vocês podem definir de acordo com a política de cada cliente. Se não houver esse agrupamento em despesas, não tem problema, é só ter uma despesa pai aqui fixa, o restante das políticas lá embaixo. Vamos seguir aqui então. A mesma coisa a gente tem lá no relacionamento de moedas. Então aqui também é possível ter as moedas e parametrizar as moedas de acordo com cada despesa. Se eu vier aqui para o internacional, aqui eu tenho as moedas abertas, outras moedas como euro, dólar, ien, enfim, mas também é possível parametrizar essas moedas de acordo com a despesa, como a gente fez lá na web. Então aqui eu vou voltar para o nacional, vou deixar a minha moeda aqui já BRL. Vou pedir aqui, eu vou colocar aqui que eu quero R$2.000 de adiantamento. Aqui embaixo vamos em data de início. Como que funciona aqui a seleção? Aqui são 2 toques no celular, 2 cliques. Então eu coloco aqui que eu quero do dia 5 até o dia 8. Então a gente seleciona o período de 5 a 8 de maio. Então essa seleção ela é bem tranquila também de data. Eu quero o meu adiantamento só para o dia 6, então eu vou clicar 2 vezes. Vou colocar aqui 21. Olha lá, 21, cliquei 2 vezes,
meu adiantamento vai ser só para o dia 21 de maio, eu não quero um período. Assim como na web, a gente tem o campo de observação aqui também. Vou clicar, vou colocar aqui como teste. No meu cliente ele está como um campo obrigatório, mas é algo parametrizável. Vou solicitar o meu adiantamento. Então eu estou aqui com adiantamento de política, R$2.000, solicitar adiantamento. Quando eu tento solicitar esse adiantamento, a gente cai na política de justificativa. Então, o valor das seguintes lançamentos excederam o limite da política. Tenho aqui quantidade máxima permitido, que é a política do meu cliente, que é de R$1.000, e o valor ou quantidade já solicitados, R$2.000. Então aqui eu preciso colocar uma justificativa. Vamos por aqui viagem emergencial e lançar. A partir daqui eu já coloquei qual que é o meu período de adiantamento, coloquei o meu valor, tive que justificar porque eu excedi a política de justificativa. Lembrando que esse é um caso em que eu coloco justificativa e consigo seguir. A gente tem um caso que você bloqueia e o solicitante tem que refazer, e tem o caso de um valor fixado, que nem eu mostrei ali no início. Quando eu seleciono já vem fixado o valor de R$1.000, eu não consigo alterar. Posso remover o produto aqui embaixo, ou eu quero prosseguir aqui para a gente criar o nosso adiantamento. Vou clicar em prosseguir, dados do viajante. Aqui eu posso vir na minha lupinha para troca de centro de custos. Então cliquei aqui, a gente está em busca de centro de custos, cliquei em pesquisar. Aqui embaixo a gente tem resultados encontrados, quantos registros de centro de custos foram localizados, e a gente tem aqui o centro de custo, o código dele e a descrição. Código e descrição. Vou selecionar aqui esse RAT. Então troquei o meu centro de custo, motivo da viagem. Aqui eu tenho um aprovador, no caso é o próprio Tadashi, mas aqui vem listado qual é o aprovador da pessoa também. Pode ser por centro de custo por viajante. E vou dar um finalizar. E aqui eu, acabei caindo aqui num saldo de budget. Deixa eu pegar um outro centro de custo aqui. Sem querer fiz uma validação. Finalizar, beleza. Então, aproveitando sem querer, acabei mostrando a validação de budget também, que também pode ser feita no aplicativo. Eu acabei solicitando um centro de custo que não tinha budget. Então, também no aplicativo a gente consegue fazer essa validação. Solicitação de viagem criada com sucesso. Tem o número da minha SV, tem a data da solicitação, todo o resumo, status e o meu centro de custo. A partir do momento, cliquei em concluir e voltei para a minha página inicial. Então o mesmo fluxo que a gente segue do adiantamento, ele vai seguir o mesmo fluxo lá da web. Ele vai para um aprovador de centro de custo ou vai para um aprovador de viajante. Uma vez aprovado, ele vai para um financeiro que vai liberar esse pagamento, que é quando efetivamente o funcionário recebe o adiantamento na conta dele, e aí ele se torna um reembolso e prestação de contas, que é agora o próximo passo que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui um reembolso e prestação de contas de um adiantamento que nós realizamos anteriormente. Eu já deixei aqui pronto um adiantamento de R$1.000, que já foi aprovado. Então eu vou pegar aqui esse meu adiantamento. Então, se eu viesse aqui em reembolso, clicar nova despesa, eu vou iniciar um novo relatório de despesas. Porém, eu quero começar um relatório de despesas de um adiantamento que eu já realizei anteriormente. Então eu tenho aqui R$1.000, minha prestação de contas ainda está zerada. Tenho aqui o número da minha SV e vamos começar a prestação de contas desse adiantamento. Eu ainda não tenho despesa cadastrada. Então, a partir daqui, tenho 3 opções para seguir e começar a adicionar despesa nesse relatório de despesa. Então, eu estou prestando contas do meu adiantamento. Posso começar por uma despesa comum, posso fazer o KM rodado, ou então se eu tiver despesas do meu cartão corporativo. Eu vou começar aqui pela esquerda, vamos lá em despesa, vou clicar aqui. Cliquei em despesa, tenho aqui a parte de fotografar comprovante e as minhas despesas aqui embaixo. Então, as mesmas despesas que a gente organizou e liberou lá na web para prestação de contas são as despesas que vão aparecer aqui. Lembrando de novo que essas despesas elas são personalizáveis, esses nomes fui eu que coloquei para o meu cliente, mas você
pode escolher e digitar, determinar as despesas conforme a política de cada cliente. Vou colocar aqui um almoço, então começar prestando contas do meu adiantamento. Tenho aqui a minha moeda as moedas se necessário. Vamos dar um OK, vou deixar aqui como BRL. Colocar aqui. Oi. Espera um minutinho que tá um pouco lenta a imagem do app. Tá onde? Na despesa? Agora tá entrando o valor aqui pra gente que tá assistindo a imagem. Tranquilo. Posso seguir? Pode ir. Bora. Ok. Então, colocando aqui o valor da minha... Coloquei aqui a minha despesa, um almoço. Tem a moeda e o meu valor de R$40. Data do comprovante, qual foi o dia em que eu realizei essa despesa. Vamos colocar aqui do dia 27. E a minha forma de pagamento, que foi dinheiro. Essa forma de pagamento também ela pode ser personalizada e configurada como o cliente preferir. Inclusive dá até para ocultar esse campo se necessário. Coloquei aqui, vou tentar salvar a minha despesa. Quando eu tento salvar, o sistema alerta que eu tenho que anexar ao menos um comprovante. Então, da mesma forma também na web, eu posso determinar quais despesas eu posso exigir esse comprovante ou não. Vou subir um pouquinho. Aqui em cima, a gente tem um fotografar comprovante. Eu posso usar os arquivos ou a galeria do celular. Então, aqui eu tenho as fotos do meu celular. Em galerias, se eu clicar aqui, eu tenho aquelas fotos que eu tirei lá no início. Então, eu posso utilizar aqui essas fotos que eu já tirei anteriormente e ao mesmo tempo essas fotos que estão aqui, elas podem ser utilizadas também lá na web. Qualquer foto que eu tirar aqui no aplicativo e tiver aqui na galeria, quando eu for lá na web, se eu estiver prestando contas no computador, essas fotos vão aparecer lá também. Então, se de repente o funcionário prefere fazer a prestação na web, mas não quer ficar tendo que mandar foto para o computador, por e-mail, ele pode tirar no aplicativo aqui na galeria, adiciona, e quando eu for lá na web, essas imagens estarão sincronizadas. Então eu vou lá do aplicativo, pegar na web, pegar direto do meu aplicativo. Vou voltar aqui em fotografar comprovante, usar minha câmera de novo, como se eu estivesse tirando foto. Vamos voltar aqui. Então, centraliza a foto, tirei, dou um OK aqui em cima e aí ele vai me direcionar para o posicionamento da imagem. Posso ajustar minha imagem e vou dar um concluído. Legal, aqui eu tenho meu comprovante. Agora sim eu posso salvar ou salvar e fechar. Qual que é a diferença? Se eu clicar em salvar, eu vou permanecer na tela de nova despesa já para adicionar uma outra. Vou colocar salvar e fechar porque eu quero mostrar o resumo desse relatório de despesas. Então aqui eu tenho o meu almoço e o meu que eu pedi. Aqui embaixo eu tenho o total lançado e o saldo do meu adiantamento. Então eu já lancei aqui R$40 e tenho o meu saldo de 960. Só um minutinho que a minha sincronização de tela aqui congelou. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Voltando meu programinha da tela. Beleza, vamos voltar lá rapidinho. Voltar aqui. Então eu tinha lá lançado R$40 e o meu adiantamento de R$1.000. Vamos voltar aqui. Beleza. Vamos continuar agora. Ao invés de fazer um almoço em dinheiro, agora eu vou lançar um KM rodado aqui em cima. Então, opa, deixa eu voltar aqui devagarzinho. Estou aqui no meu KM rodado aqui em cima. Tenho aqui o meu trecho. Eu posso clicar aqui em adicionar origem e adicionar o destino para informar. E aqui embaixo eu terei a minha distância percorrida. Vou clicar em informe sua origem.
Ao clicar, eu sou direcionado para essa tela de pesquisa. Vou colocar aqui o endereço, Avenida São Luís. Então ele retorna aqui os resultados do Google. Vou clicar aqui. Agora vou colocar o meu destino. Informe o seu destino. Vou clicar aqui agora. Vou colocar aqui o Bela Sintra 900, por exemplo. De novo retornou. Tenho aqui os resultados do endereço da minha pesquisa. Posso clicar aqui. A partir desse momento eu já tenho aqui a minha distância percorrida, 4,6 km. Como na web também tenho meus tipos de km, então eu tenho aqui tipo de km. Esse tipo de km pode ser configurado e determinado pela sua empresa também. Eu denominei aqui que eu tenho um tipo de km frota e veículo próprio. O que significa isso? Se eu clicar como frota, o meu valor do km ele passa a ser 1,80. Se eu uso um veículo próprio, o valor do meu km é 3,50. Então, esse tipo de km pode ser nomeado pelo cliente. O valor do km pode ser configurado para cada tipo. Então, imagina que você pode ter moto, caminhão, veículo próprio, frota da empresa, que foi o exemplo que eu usei aqui. Mas fica a cargo do cliente determinar como será utilizado esse tipo de km. E se não houver mais de um, também não tem problema. É só deixar um km configurado. Já sei aqui quanto que vai dar de reembolso do meu quilômetro rodado. Vamos colocar aqui data da minha viagem. Cliquei ali em data da viagem. Vou clicar aqui para o dia 29 de abril. Então beleza. Foi onde eu cliquei aqui na data da viagem, 29 de abril. E tenho aqui o meu valor total com o meu km. De novo, posso salvar ou salvar e fechar. Se eu dou um salvar e fechar, a gente volta novamente para aquela tela de relatório de despesa já com o meu saldo atualizado. Tenho aqui R$ 48,28, R$ 951,72, que é o saldo do meu adiantamento para ser realizado ainda. Dessa tela aqui, eu posso editar nesse botãozinho qualquer despesa que eu já tenha realizado, ou então eu posso de repente excluir, caso eu não queira mais fazer o lançamento daquela despesa. Aqui embaixo eu posso visualizar detalhes do meu relatório. Então, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para os detalhes da minha solicitação. Tem os dados da SV, o meu usuário, qual que é o e-mail. Então, todos os dados a gente separou em telinhas. Então, detalhes da SV, se eu clicar aqui, tem um status, data da criação, qual que é o cliente, qual que é a regional, os dados do viajante, os dados do solicitante, do pré-aprovador. Se eu voltar aqui em cima, olha, tem lá os aprovadores. Quais são os aprovadores da minha SV? Vamos voltar de novo. Qual que foi o fluxo percorrido? Se eu clicar aqui, ó, em fluxo percorrido, sou direcionado para todo o fluxo da viagem. Então, todos os dados que a gente tem na web, lá da solicitação, a gente registrou aqui e deixa ele registrado também em detalhes da solicitação aqui no aplicativo. E aqui embaixo eu tenho produtos. Vocês podem até em mensagens, se eu clicar em mensagens, posso mandar uma mensagem aqui para a agência ou para o aprovador, a mesma funcionalidade também que a gente tem lá na web. Vamos voltar aqui, continuar a nossa prestação de contas. E agora eu adicionei uma despesa, adicionei um km rodado e eu vou colocar uma despesa do meu cartão corporativo também, aqui no canto superior direito. Se eu clicar aqui, eu importei algumas despesas do cartão corporativo. Então aqui eu chamei de hotel, mas aqui vem o nome do estabelecimento, o valor e a data dessa despesa do meu cartão corporativo. Então tudo que eu tiver do meu cartão de despesa no meu cartão corporativo, eu vou ter ele registrado aqui nessa abinha de cartão corporativo, separado em datas, nome do estabelecimento e o valor. Para quem não acompanhou na nossa primeira live do Expense na web, há 3 formas da gente receber esse cartão corporativo. Uma via integração Mastercard, outra, para quem utiliza o nosso web service e está acostumado com ele, é possível importar essas despesas também pelo web service,
ou para quem está habituado ao importador, também dá para carregar essas despesas pelo nosso importador. Então, há 3 maneiras de vocês integrarem os gastos de cartão corporativo dos funcionários para disponibilizar aqui na prestação de contas. Vou clicar aqui em hotel. Quando eu clico, eu já venho aqui com o meu valor e a data fixados, e eu só preciso determinar para qual que vai ser a despesa e com o que eu usei esse cartão corporativo. Voltando aqui, vamos colocar aqui despesas não reconhecidas, porque eu quero mostrar que da mesma forma na web eu exigi um comprovante para o meu almoço lá no início, mas se eu tentar, eu posso salvar aqui. Por ser uma despesa não reconhecida, repare que eu consegui adicionar e já permaneci na tela de despesa. Então essa é a diferença entre salvar e fechar. Eu adiciono a minha despesa e já permaneço aqui na tela para fazer uma nova. Então, para fazer uma última aqui, para a gente finalizar, vou fazer o lançamento de uma despesa aqui também. Café da manhã, para a gente terminar de prestar contas. O meu café da manhã foi no valor de R$30. Colocar a data do meu comprovante. Foi no dia 29. Gastei em dinheiro. Ok. Vou tentar salvar e fechar. Para o café da manhã eu preciso ter um comprovante. Necessário anexar ao menos um comprovante para lançar essa despesa. Vou dar um ok. Vamos lá em cima em fotografar comprovante, mas agora eu não vou tirar da câmera agora. Eu vou usar a galeria. Vou pegar essa minha primeira imagem aqui. Ok. Então, peguei lá uma foto na galeria que já estava, que já tinha tirado. E agora eu estou pronto. Salvar e fechar aqui embaixo para adicionar as minhas despesas. Então aqui eu vou ter um resumo de tudo que eu já estou fazendo no lançamento. Posso concluir agora? Então tenho lá total lançado 123, o saldo de 876. Eu posso concluir o meu relatório, ou então eu posso simplesmente sair dessa tela, voltar lá para a minha página inicial, fechar o aplicativo e continuar a minha viagem. Não tem problema. Posso continuar a prestação de contas dessa mesma solicitação na web? Posso. Todas as despesas que foram lançadas aqui no aplicativo estarão lá. As fotos também. Pode continuar no app e pode começar na web e finalizar no aplicativo também. Então não tem restrição com relação ao caminho e onde que você vai fazer essa solicitação. Você pode começar tanto em um ambiente quanto no outro. Eu vou finalizar agora a minha prestação de contas e a gente finaliza essa nossa primeira parte de aplicativo de Expense. Então, aqui eu tenho o meu total lançado, o meu saldo, KM rodado, café da manhã e almoço. Vamos lá embaixo em concluir relatório. Cliquei. Tenho também a seleção de centro de custo e aprovador. E eu posso finalizar o meu relatório de despesas. A partir daqui, minha prestação de contas é enviada para o aprovador e depois vai para um aprovador financeiro para autorizar esse reembolso. Se de repente esse reembolso é recusado, eu recebo aqui em notificações esse alerta e eu posso continuar e finalizar a minha prestação de contas. Bom, pelo meu reloginho aqui a gente já está chegando aos 30 minutos de apresentação. A gente passou aqui bem rapidinho e um pouquinho de uma maneira mais básica em adiantamento. Tinha lá o adiantamento nacional e internacional. A gente fizemos uma prestação de contas do adiantamento que nós realizamos e tivemos autorizado. Fizemos prestação de contas de KM rodado, do cartão corporativo e de uma despesa comum. Claro que isso pode mudar muito de acordo com as políticas do cliente, mas basicamente é isso que o nosso app na parte de Expense pode oferecer, além de algumas configurações adicionais que a gente não mencionou ainda. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, mais esse dia. Semana que vem a gente passa pela parte de viagens para mostrar um pouco mais do aplicativo. E agora a gente vai abrir
alguns minutos para pergunta e conversar um pouquinho entre nós se houver alguma dúvida com relação a esse aplicativo. Ju e Tada, se quiserem abrir o áudio, o microfone também, a gente já, já pode começar. Bora lá. Tem uma pergunta do Clemson sobre o OCR. O famoso. É o famoso das lives. A gente já tem o OCR sim para fazer essa validação de duplicidade com alerta para o gestor, informando que já foi utilizado o comprovante. Agora, para leitura de dados, ele é um processo de aprendizagem do sistema. Então, basicamente, a gente vai ter que exercitar o sistema para conhecer os modelos de nota, devido à quantidade de máquinas que entraram no mercado e layouts diferentes. A gente está ainda passando por um processo para deixar mais assertivo aí as leituras, para que ele consiga pegar necessariamente os dados de valor, de data, e consiga ter uma assertividade maior. Não temos um prazo específico para isso, mas essa é a novidade que assim que a gente lançar, a gente vai divulgar também em alguma live e em uma apresentação que chegue a informação a todos. E vale lembrar que o OCR, gente, ele depende de N fatores, tá? Inclusive da qualidade da imagem. Então, assim, a câmera suja do celular, etc. Tudo isso influencia, a gente não pode esquecer disso, tá? Sim, luminosidade, tem fatores aí que pode atrapalhar aí nessa leitura. Foto que a mãe manda no WhatsApp, então aquela OCR nenhum vai ler. Tem que estar bem tirada a foto do recibo e da nota fiscal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que o Castejon tá aí, né? A gente também tá acontecendo lá uma implantação com ele de Expense, ele deve ter gostado da apresentação. Marcelo Barbosa tá aí também. Tranquilo. Pergunta do Léo. Depois, assim que finalizar, a gente vai gerar o link da live e vai disponibilizar ali pelo meio de cadastro. Todos que cadastraram no e-mail vão receber aí o link para assistir de novo, tirar dúvida. Temos o e-mail do comercial também, caso queira direcionar alguma pergunta ou entender como funciona esse processo de implantação. Acho que a Ju pode deixar isso até mais claro. Oi, Marcelo. Oi, Percy. Vamos lá. O Léo fez uma pergunta interessante aqui sobre KM, né, Léo? A gente pode colocar tanto o endereço correto, como o Fernando colocou ali, como eu posso colocar da Lemontec ao MASP, eu posso pôr um ponto, etc. E aí a gente tem sim um parâmetro, uma configuração na ferramenta que deixa a gente abrir um campo chamado KM adicional. Então vamos lá. Como é que o Google me responde essa parte de mapa? Ele me dá o melhor caminho, não levando em consideração trânsito, etc. Quando eu uso o aplicativo, eu tenho a opção de, por exemplo, quando eu uso um Waze, um Google Maps, etc., ele me dá caminhos diferentes conforme o trânsito. Então, se eu levei alguma quilometragem a mais para chegar naquele ponto que eu tinha colocado ali, eu consigo colocar nesse campo de KM adicional, tá? Então, a gente tem esse tipo de parametrização também na ferramenta. Lembrando que a pesquisa no KM rodada é semelhante é a do Google, não é semelhante, é a do Google. Então, se dá para, da forma que pesquisa lá no Google um endereço, é a forma que vai dar para localizá-lo na nossa ferramenta também. Mais alguma pergunta, pessoal? Tadashi, você que é o homem do aplicativo aí, a Juliana Franco está fazendo uma pergunta bem interessante também. Na leitura do OCR, é possível verificar despesas fora da política?
Por enquanto não, Juliana. Por enquanto o OCR a gente está utilizando para fazer a validação de duplicidade. Ele ainda não está pegando as questões de dentro e fora da política, porque ele ainda não preenche os dados do comprovante, né? Mas assim que ele começar a preencher os dados, ele vai pegar a questão de dentro e fora da política, porque ele cai na mesma sequência como se fosse um preenchimento manual, né? Ele vai classificar aquela assim. disciplina, né? Depois, todos vocês que estiverem cadastrados vão receber, tá, o link com essa live gravada para que vocês tenham isso aí para usar como treinamento, base de pesquisa numa implementação de um novo cliente, etc. Tá, pessoal? Então, a pergunta da Juliana referente à conexão com Uber e GPS. Tá. Com Uber, a gente já tem, mas não é da forma que você está pensando. Com Uber, a gente tem a forma de despesa. Então, aquele lançamento de cartão poderia ser também um lançamento de uma fatura do Uber ou de qualquer outra integração de cartão. Agora, a integração com GPS já existe um projeto para desenvolvimento, mas a gente está validando como que vai ser aplicado isso. Eu te mando, Percy. Pode ficar tranquilo que eu mando o link. E vou ver se você está cadastrado lá ou não. Eu te mando também o link para você entrar no cadastro para receber a automação aqui das nossas lives. Aproveitando o gancho da pergunta da Ju Franco aí, acho legal a gente falar que dentro da parte de expense, como o Fernando citou a fatura do cartão corporativo, a gente pode trabalhar outros tipos de fatura, tá, pessoal? Então, hoje vocês têm o faturamento do Uber, 99, Vol, etc. Então, a gente tem essa possibilidade de subir as faturas através de um arquivo no sistema. Ela vai fazer essa distribuição, essa validação por CPF, matrícula, a gente tem que entender como é que vem esse arquivo do fornecedor, e aí vai estar lá disponível para fazer a prestação de contas, tá? Aí, a Viola está fazendo uma pergunta, pessoal. Aí, do cartão, podemos prestar contas em moedas diferentes? Vocês, né? Sim, toda vez que a gente cadastra uma despesa, uma despesa dentro do expense, você pode definir quais são as moedas que aquela despesa pode ser classificada. Em questão de câmbio, existe possibilidade sim de lançamento, de entrar com uma moeda e você prestar em outra, fazendo essa conversão também. A outra pergunta do Rafael Zizi referente ao QR Code, não, ele não valida só notas que tem QR Code, ele valida qualquer nota porque ele pega alguns dados e quando ele faz essa validação, ele gera uma identificação para os dados que ele capturou da nota. Então, quando outra nota tem os mesmos dados, ele faz a validação de uma com a outra e informa duplicidade. Ainda em duplicidade, pessoal, a gente hoje, independente do processo e projeto aí de OCR, nós temos políticas que não permitem fazer 2 lançamentos idênticos de despesas com a mesma data. Então, vamos lá, eu coloco almoço dia 30 de abril, eu não consigo lançar 2 almoços no dia 30 de abril. Então, a gente já tem algumas políticas parametrizáveis aí dentro do sistema para apoiar nessa parte de duplicidade, tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? A gente deixou no chat, mas caso não tenha visto,
clicando lá no inscreva-se do canal e depois no sininho. Acho que vocês já escutaram isso algumas vezes em outros canais, mas vocês acabam recebendo as notificações das lives que acontecem e também dos updates de vídeos de orientação, tá? Esse canal do YouTube que a Lemontech está utilizando para fazer as lives é o mesmo canal para base de conhecimento. Então, tudo que a gente subir de vídeos, tanto para base de conhecimento quanto para live de apresentação de produto ou de outras funcionalidades, assim que você fazer a inscrição e ativar o sininho, vai ficar sabendo também dessas informações, mesmo que não tenha o cadastro lá na live em específico. Vendo aí o que a Ju está comentando aqui, a Ju Franco, realmente, hoje a gente, em termos de tecnologias, pode falar que nós vamos trazer praticamente todos os dados, né? Você recebe fatura do iFood, seja ela corporativa, etc., a gente vai ter que colocar aqui para dentro do sistema. Isso tudo basta validação, etc., né? Hoje a gente visa trazer a parte e a experiência no Expense para tratativa dessa gestão de despesas, né? Então, por exemplo, a gente não vai ter solicitação de pedido de iFood no momento e acho que nem no futuro aí dentro da nossa plataforma, mas sim nós vamos tratar vários tipos de faturas, vários tipos de fornecedores que tragam dados para gestão de despesas. Isso vai ser, acho que é inevitável até, tá, pessoal? A gente vai evoluir para isso. Nesse momento da pandemia, a gente tem visto aí, o mercado está mudando, a gente está no momento de delivery, de totalmente online, a tecnologia dominando, então, com certeza, independente de que fornecedor será, vai ter que vir aqui para dentro. E com a opção do web service para integração de fatura, independente se já está pronta a integração, né, ou não com a Lemontech, a possibilidade do web service é para qualquer produto. Então pode ser um iFood, pode ser um serviço de entrega. N serviços podem ser integrados via fatura, né? Se gerar fatura, a gente consegue colocar no Expense para prestação de contas. Basicamente seria isso. E aí, pessoal, vale lembrar que a gente também ainda segue com a nossa área de projetos, então se vocês tiverem uma particularidade de algum cliente, a gente está apto aí a receber as propostas novas, das coisas novas que estão chegando no mercado, né? Então passem para a gente, pode mandar aqui para o comercial que a gente faz essa interlocução com projetos e vamos viabilizar aí qualquer novidade que seja solicitada para vocês, porque eu imagino que a partir de agora o céu é o limite, né? Falando de tecnologia, sem sombra de dúvida, a gente vai seguir com o mercado voltado mais para novos desenvolvimentos, novos fornecedores, novos formatos de compra, novos meios de pagamento, né? Será que a maquininha que a gente digita a senha vai existir aí durante muito tempo? Ou a gente vai só passar o celular e o relógio na frente, né? Então, a gente está aí se preparando para o que vem de novo no mercado. Bom, se terminamos as perguntas, ninguém tem mais nenhuma pergunta aqui, acho que a gente pode finalizar, né, Fernando e Tadashi? Continuamos aí com os nossos e-mails abertos, tá, pessoal? Telefone, então estamos aí disponíveis para tirar qualquer dúvida. Contem com a gente. Na semana que vem nós vamos ter a parte de app voltada para travel. E aí, com certeza, nós vamos começar aí alguns treinamentos voltados para os nossos clientes e para o mercado com relação à configuração e alguns outros detalhes do sistema, tá bom? Então, a gente vai partir aí para uma parte mais voltada para treinar, realmente, e até a semana que vem a gente segue mostrando funcionalidades e o que a gente tem dentro aqui da Lemontech para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos aí pela presença, obrigada Tadashi, obrigada Fernando. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. No backstage hoje. Valeu. Obrigada. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigado e quem mais participou. Só para não deixar sem resposta a pergunta da Juliana, existe a possibilidade de personalização de cores tanto para web quanto para mobile.
Na web já tem alguns temas prontos de cores e será acrescentados mais temas. E para mobile tem uma facilidade ainda maior. Então pode ser que você tenha até o aparelho mobile com cores diferentes da web, tá? Eles se conversam, mas podem ser diferentes também. Então, muito obrigado a todos. Um bom dia Obrigado, e um dia. bom feriado aí. Bom feriado, abraço, pessoal.